O Júlio César da história que nós conhecemos nasceu no ano 100 a.C. O pai dele chamava Caio Júlio César e ele também Caio Júlio César, filho. Só que o pai dele morreu no ano 85 a.C., o pai dele morreu e ele teve que assumir a família, a casa. Ele era filho de Aurélia. Então, ele assumiu a chefia da família, ajudando no cuidado da sua mãe. Só que ele tinha um tio que era general do exército romano, que era o Caio Mário, casado com uma tia de Júlio César. E, naturalmente, irmã do pai de Júlio César. E resolveu assumir os cuidados facilitando as atividades de Júlio César como chefe da família. E deu várias oportunidades para Júlio César, né? Júlio César casou-se com uma pessoa indicada pelo Caio Mário, porque o pai dessa moça casou-se com Júlio César, era amigo de Caio Mário, e a coisa foi fluindo. Júlio César ingressou na vida política e social de Roma. Só que Caio Mário, o general, tinha um inimigo do partido, um adversário do partido, que era o general Sulla. E, mediante a isso, surgiu uma guerra civil de Sulla contra Caio Mário, exército contra exército, né? Guarnição contra guarnição. Então, soldado romano matando soldado romano. Com isso, o Caio Mário morreu também. O Sulla, general dominando toda a administração romana, resolveu perseguir Júlio César, usando uma estratégia para destruir o patrimônio de Júlio César, que Júlio César era portador de riquezas por meio do casamento com a filha do amigo do seu tio. E Sulla usou como estratégia forçar a separação. Ele não quis separar. Aí foi pior. Seria a causa mortal. Júlio César teve que fugir pelos arredores e viajando para a Ásia, bem distante, hoje Turquia, partindo ali da Europa para outro, bem distante, para a Mesopotâmia, e lá ele ingressou no exército. Quer dizer, era uma outra situação. O exército da Ásia não tinha nada a ver com o comando de Sulla, era outro comando. E serviu por lá até a morte daquele general opressor chamado Sulla. Quando Sulla morreu, ele pediu baixa e veio para Roma. E em Roma ele tornou-se advogado e promotor de justiça. E aí foi trabalhando em Roma, entrou para a política, conquistando cargos públicos, como um proeminente advogado. Resolveu viajar para uma ilha, presumo ser a ilha de Rhodes, estudar direitos lá e para aperfeiçoar a sua oratória, foi procurar um erudito. E na viagem
o navio dele foi sequestrado por piratas e ele, por ser um romano de aparência, despertou o interesse nos sequestradores, nos bandidos, que matou toda a tripulação, preservou ele e pediu um resgate. E ele mandou aumentar o resgate, fizeram estipular, eles aumentam o resgate que vão pagar. Aconteceu que Roma pagou o resgate. Fizeram lá uma vaquinha, uma campanha, e ele prometeu aos piratas que retornaria para pegar de volta aquele valor e ia crucificar todos eles. Voltando para Roma, preparou uma armada, um exército, na promessa de que ele iria resgatar o tesouro de Roma, roubado pelos piratas, e com isso recrutou uma parte numerosa do exército e foram lá recuperar esse tesouro. Então ele passou a ter um exército particular com essa fortuna. E dali a vida dele foi se processando e ele tornou-se o Júlio César que todos nós conhecemos, formou seu primeiro triunvirato, conquistou muito espaço, depois administrou na Espanha, foi administrar na Gália, houve uma traição de um outro general que estava em campanha junto com ele e veio antes do tempo dizendo que tinha conseguido a vitória e que o Júlio César era um desertor, estava para lá, um fofoqueiro, e deu no que deu. Mais tarde, Júlio César, vencendo um determinado prazo estipulado pelo Senado romano, para Júlio César desistir do exército, desistir de tudo, ele resolve voltar para Roma, atravessar o rio Rubicão, declarar guerra a Roma, e quem era o general romano que guarnecia Roma era Pompeu. Incrível que pareça, Pompeu era genro de Júlio César e Pompeu foi recuando e foi parar no Egito, onde morreu lá no Egito, antes da chegada de Júlio César. E Júlio César assumiu tudo até entrar para a situação política. E nós já conhecemos a história da traição de políticos, senadores que esfaquearam, assassinaram Júlio César em pleno Senado, um complô, colocando como pivô um filho adotivo dele chamado Brutus. Os senhores conhecem a história. Só que ele tinha uma maneira de adotar, ele foi adotado pelo tio, e ele adotou o Otávio Augusto, que era sobrinho neto dele, ele adotou como filho, e Otávio Augusto tornou-se o primeiro imperador romano, formou-se um triunvirato e, numa manobra política, tornou-se o primeiro imperador romano, com o intuito de vingar o assassinato do seu pai adotivo, a saber, Júlio César.